Ao longo de seu mandato, Jair Bolsonaro editou mais de 1.600 decretos. A chamada infralegalidade enfraqueceu as instituições públicas. Agora, Lula promete um revogaço, mas terá o desafio de minimizar os rastros de medidas consideradas autoritárias. Um governo que não protegeu a floresta nem os povos originários, que perseguiu funcionários, liberou as armas e não cuidou da saúde da população como deveria, deixa sequelas que poderão ser permanentes. Para mudar a Constituição é preciso ter maioria dos votos na Câmara e no Senado. Com receio de não conseguir fazer as mudanças que queria, Jair Bolsonaro editou ao longo de seu mandato centenas de decretos e promoveu mudanças administrativas usando apenas a caneta presidencial. O método consiste em subverter a ordem constitucional brasileira, agindo no limite da legalidade, o chamado infralegalismo autoritário. O infralegalismo é o uso das prerrogativas administrativas do presidente para impor à sociedade aquilo que ele entende como correto, sem precisar passar pelo Congresso Nacional. Um dos casos mais emblemáticos foi a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Bolsonaro editou 17 decretos que facilitaram a compra e a posse de armas. O combate a crimes ambientais também perdeu força por causa de decretos do presidente, como o que indica que multas aplicadas pelo IBAMA devem ser revistas em audiências de conciliação ambiental, o que na prática dificulta a punição de criminosos. Ou o caso mais recente, em que, com uma canetada, Bolsonaro flexibilizou a exploração de madeira em terras indígenas. Além de decretos e instruções normativas, o presidente fez nomeações que enfraqueceram as instituições, como, por exemplo, o INPE. No primeiro ano de governo, questionou os dados do desmatamento, que bateu um recorde atrás do outro nos últimos 4 anos, e exonerou o presidente da instituição, Ricardo Galvão, um cientista reconhecido internacionalmente. Na FUNAI, nomeou Marcelo Xavier, que ao assumir, exonerou o indigenista Bruno Pereira da coordenação de povos isolados após uma mega operação contra o garimpo. Licenciado do órgão, Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram assassinados enquanto trabalhavam juntos para proteger os povos da floresta. Na presidência da Fundação Zumbi dos Palmares, colocou um homem negro que minimiza o racismo. Por isso, os estragos deixados ao longo dos últimos 4 anos não vão sumir com a revogação de medidas editadas por Jair Bolsonaro. Essa revogação, ela não apaga muitas vezes o rastro, que é o que a gente está falando, as consequências que elas deixaram. Então, você vai ter que fazer novos decretos para lidar com aquilo que foi danificado. Para o novo governo, fica o desafio de devolver às instituições a autonomia e o poder de atuar para proteger os interesses do país. Revogar, criar uma nova normativa que permita às agências do Estado cumprir a sua obrigação legal e constitucional e redobrar o conceito de autonomia dessas instituições.